Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito bom estarmos aqui para mais uma noite de estudos, que nós possamos, então, agora elevar o nosso pensamento a Deus e lembrarmos da providência divina sobre nossas vidas e que nós possamos mantermos a nossa conexão com a nossa fé, com os espíritos superiores, e que possamos sempre buscarmos o estudo para nos melhorarmos a cada dia. Nos fortaleça nesse objetivo hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, nós seguimos o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos Elementos Gerais do Universo, e aí nós vamos para o tema Espírito e Matéria. Então, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Kardec começa, então, esse assunto sobre a matéria. E os espíritos respondem a ele, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. É uma pergunta. Então, a gente consegue perceber Deus ocioso? Então, nessa pergunta, os espíritos respondem a Kardec que só Deus que sabe desde quando a matéria existe. Mas, se a gente considera que Deus é perfeito, modelo de amor e caridade, ele jamais esteve inativo, jamais esteve sem criar. E aí a gente tem esse questionamento, a gente consegue imaginar Deus ocioso? A gente não consegue imaginar. Então, assim, Deus criou, cria e continuará criando. E, usando a nossa razão, não conseguimos precisar datas, mas é certo que Deus é o nosso Criador. Na sequência, o Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Então, Kardec dá essa definição que ele tem da matéria, e aí pergunta para os espíritos: são exatas essas definições? Então, a gente pode definir a matéria como tudo que tem extensão, que nos impressiona os sentidos e que é impenetrável? E aí os espíritos, bem claros, explicam que, do nosso ponto de vista, essas definições são: porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, a definição da matéria é apropriada ao nosso ponto de vista, que é o que conhecemos. Os espíritos, entretanto, nos alertam que a matéria existe em estados que a gente ainda desconhece, devido ao nosso estágio evolutivo, e que mesmo que os nossos sentidos não percebam, existe sim uma matéria mais sutil e mais etérea, que a gente não percebe muitas vezes. Essa pergunta, essa resposta não satisfazendo Kardec, ele pergunta em seguida a 22A. Que definição podeis dar da matéria? Então, se aquela definição que ele explicou ali, os espíritos respondem que do nosso ponto de vista está satisfatório, que outra definição eles poderiam trazer para nós? E aí os espíritos dizem que a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento que o serve e sobre qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. E ali embaixo, o Kardec faz o comentário dele do que ele entendeu dessa resposta. E ele diz que, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito.
Então, os espíritos respondem a Kardec que o nosso espírito está justamente envolvido pela matéria. A matéria é um instrumento do espírito e também exerce ação sobre ele. E, seguindo a questão 23, ele já se deu por satisfeito sobre uma definição para a matéria, ele então começa perguntando o que é o espírito. E a resposta talvez seja das respostas mais curtas que a gente tem no Livro dos Espíritos, que é: o espírito é o princípio inteligente do universo. Logo, podemos entender o espírito como a fonte da inteligência em nós, seres encarnados. E aí o Kardec, prolongando mais, né, para entender melhor o que é o espírito, porque essa definição não foi satisfatória, ele vai na letra A, da questão 23A, e ele diz: então, qual é a natureza íntima do espírito? E aí os espíritos dizem que não é fácil analisar o espírito com a linguagem que nós temos. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Assim, a natureza íntima é de difícil compreensão, embora saibamos que o nada não existe. Podemos entendê-lo como algo não palpável, dotado de inteligência. Na questão 24, então, ele entendendo a resposta que os espíritos deram, na 23A, ele diz a pergunta: o espírito é sinônimo de inteligência? E a resposta é que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Buscando a melhor compreensão, Kardec, com essa pergunta e essa resposta, né, os espíritos esclarecem que entendemos que o fundamental para compreendermos o espírito é lembrar que é o ser que possui a inteligência. Já na questão 25, ele questiona se o espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som é propriedade do ar. E aí os espíritos nos dizem que são distintas uma do outro. Então, espírito é uma coisa e matéria é outra. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar inteligência. Entendemos, assim, que a união entre espírito e matéria se faz necessária para que a inteligência do espírito seja expressa, né? Que o espírito consiga expressar toda a sua inteligência. E mais uma ramificação da pergunta, a 25 também possui a letra A, que é mais uma perguntinha. Então, se essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, então aqui ele explica o que ele quer saber, né? Porque a gente usa espírito para várias coisas. Então aqui ele diz espírito sendo o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então, ele diz para nós, né, os espíritos, que é necessário a nós outros, porque não tendes organismo para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Assim, nós aqui encarnados ainda necessitamos dessa união para a manifestação dos nossos amigos desencarnados, visto que nossos sentidos ainda estão em desenvolvimento. Na questão 26, Kardec pergunta então: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E os espíritos dizem que sim, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, a gente consegue perceber, né, e conceber tanto espírito como matéria através do nosso pensamento. A questão 27, ele diz: há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito.
Então, Kardec chega a essa conclusão que são dois elementos distintos e que eles seriam os elementos gerais que formariam o universo. E aí, os espíritos respondem que sim, né? Espírito e matéria são os elementos gerais do universo. E, acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Então, juntando, né? Analisando Deus, Espírito e matéria, constituem o princípio de tudo o que existe. É a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, para que a gente tenha o espírito encarnado, é preciso de uma ligação. E essa ligação é feita pelo fluido. E, então, quando eu tenho o espírito exercendo ação sobre a matéria, é porque houve a ligação através desse fluido. E aí, ali, eles explicam que eu tirei o restante da resposta, mas para definir que matéria é matéria, fluido é fluido, espírito é espírito. Cada um tem a sua propriedade. E também temos a letra A, da questão 27. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E aqui os espíritos, novamente, bem objetivos, explicam que dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Então, o fluido ele pode se combinar e transformar e fazer muita coisa. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, aqui, Kardec, sendo bem curiosinho, né? Ele tenta entender o fluido. Então, é o fluido universal que faz essa ligação entre espírito e matéria. E ele pode ter várias propriedades que a gente ainda não compreende. A questão 28, Kardec pergunta: pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então, Kardec aqui quer organizar melhor esses dois elementos, essas definições, e aí ele sugeriria falar que matéria inerte seria a matéria e a matéria inteligente seria o espírito. E aí os espíritos, novamente, dizem que as palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, aqui, ele vem nos lembrar novamente que, independente de termos, independente de palavras, a gente tem que entender que espírito é o princípio né, é a parte inteligente, e a matéria precisa do espírito para conseguir ainda se manifestar, é o que é o importante. Então, eu fiz algumas anotações que não é fácil analisar a natureza íntima do espírito, que é o princípio inteligente. E aí a gente percebe que inteligência é atributo essencial do espírito, mas não é o próprio princípio inteligente. O espírito, ele é independente da matéria, e que a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Algumas definições, né, de intelectualizar a matéria, para Guilhom Ribeiro, é a capacidade ou a habilidade que o princípio inteligente de o espírito
de o princípio inteligente conhecer ou compreender a matéria. Em contato, imprime-lhe ajustes e organizações, sempre que necessário. E, novamente, lembrando que a nossa condição evolutiva representa impedimento natural à percepção do espírito sem a matéria. Então, eu gostaria de encerrar essa nossa explicação que os espíritos trazem, né, a Kardec trazem para nós, diferenciando espírito e matéria com uma música. E essa música tem o nome Espírito, do cancioneiro espírita, e que independente de forma, independente da gente conhecer a natureza íntima do espírito, é importante nós entendermos que matéria é um e espírito é outro. E o mais importante é termos em mente que o nosso objetivo enquanto espíritos habitando a matéria é evoluir. Então, que a gente escute essa música para que a gente traga um afago ao nosso espírito, para que a gente possa perceber a nossa importância, o nosso valor aqui encarnados. Sou espírito, centelha de luz, posso brilhar. Quero as sombras vencer e a cor do rubi posso ter no meu caminhar. Sou espírito, centelha de luz, sou imortal. Com Jesus seguirei nas estradas tão claras do amor espiritual. E a cor do rubi sempre a irradiar com Jesus no meu caminhar. Estamos abertos a perguntas, a colocações, a comentários. Se não quiserem abrir o áudio, pode usar o chat. Vou fazer um comentário para aproveitar nosso tempo quando surgem as perguntas. É importante a gente entender a dificuldade que teve Kardec com essas questões iniciais relativas à matéria, porque até então, nós estamos no ano de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Para os cientistas, energia e matéria eram coisas diferentes. Essa conclusão de Albert Einstein, quando ele publicou a teoria da relatividade, em que ele provou aquela fórmula que todos nós estudamos, energia é igual a massa acelerada na velocidade da luz ao quadrado, ela só se deu em 1915. Então Kardec, em 54, portanto 58 anos antes, ele tinha que trabalhar e os espíritos tinham que responder numa linguagem que fosse acessível ao cientista, porque Kardec era um cientista. Ele estava fazendo um tratado científico. Então essa dificuldade deles não adiantarem o fato de que lá adiante nós íamos descobrir que matéria e energia são a mesma coisa, é que, a meu ver, eles utilizaram essa palavra fluido. Hoje, quando a gente trabalha com a palavra fluido na doutrina espírita, a gente percebe essa aproximação entre que o Kardec fala de fluido, que realmente ele quase está falando de energia, mas ele na época ele não tinha esses termos. E eu acho que a questão 27 do Livro dos Espíritos, para mim, é uma das questões mais importantes da obra de Kardec, para quem quer entender mais à frente. A partir da 27 você vai entender muitas coisas. E o que disse a questão 27 que a Fernanda abordou? Ele disse que no nosso universo existe uma trindade universal. Essa trindade é constituída da causa. Qual é a causa na questão primeira que a gente estudou? A causa de todas as coisas é Deus, independente do nome que a gente dê a ele. Então nós temos na trindade a causa, nós temos o fim. Para que a criação serve? A criação serve para os espíritos se desenvolverem. Então ele é o fim da criação. E nós temos o meio. O que é o meio? A matéria. Então essa é a trindade do nosso universo. Não existe nada no universo que não seja uma das três coisas.
Para nós, a dificuldade é entender o espírito e a matéria. Então, o que nós temos que ter em mente? Antes de existir o espírito, como nós somos espíritos, todos nós que estamos aqui somos espíritos, antes dele ganhar individualidade individualidade e consciência, ele já existia sem individualidade e sem consciência. Ele, nas palavras de Emmanuel, muito mais tarde, mais de 100 anos depois, ele vai nos dizer que esse princípio ele estagia no mineral, ele estagia no vegetal, ele estagia no animal, para então depois ganhar a condição de se tornar um espírito individualizado. Esse princípio espiritual, que depois será um espírito, ele é sempre inteligente, ou seja, ele sempre tem capacidade de aprender, de evoluir. A matéria não, a matéria é meio. A matéria ela nunca terá inteligência, ela nunca vai ter capacidade de aprender, embora ela se transforme. E quando nós vamos para a Gênesis, então, lá no capítulo 14, nós vamos entender que essa matéria se apresenta de duas formas distintas. Uma é a matéria que nós conseguimos perceber com 5 sentidos quando estamos encarnados em vigília. Por que eu vou ressaltar que é quando nós estamos encarnados em vigília? Em vigília é acordados. Porque então nós estamos limitados pela matéria, pelo nosso corpo material. Então essa matéria que nós enxergamos, que nós conseguimos tatear, essa é a primeira forma distinta de matéria que nós conhecemos. Era a que os cientistas à época chamavam de matéria. Na época de Kardec só existia essa matéria para o cientista. Mas hoje todos os cientistas trabalham também com uma outra matéria, que é uma matéria imperceptível. Vejam que se nós pegarmos, por exemplo, a eletricidade, que foi o primeiro fluido estudado de uma forma mais aprofundada pelos cientistas, esse estudo começou um pouquinho antes da vinda de Kardec. Quando nós estudamos magnetismo com Mesmer, um pouquinho antes da época de Kardec. Então, todo esse conceito de fluido magnético, elétrico, que nós podemos trocar pela palavra, né, energia elétrica, energia magnética, estava tudo no princípio, era difícil explicar, mas tudo isso ainda é matéria. Quando nós falamos do nosso perispírito, do nosso corpo fluídico, do nosso corpo energético, como muitos chamam, é matéria. Quando nós falamos que nós vamos desencarnar e vamos ir para uma cidade no espaço, essa cidade é matéria. Então esse é o segundo estado distinto da matéria. É o estado que Kardec chamou etéreo, porque o éter era o nome que os cientistas na época davam para tudo aquilo que era intangível, que eles não sabiam explicar ainda. Eles chamavam de éter. Então, o universo é formado pelo éter, porque eles não sabiam do que era formado. Então, Kardec preferiu chamar de matéria etérea, matéria fluídica, matéria energética, não importa. O termo a gente hoje pode empregar porque Einstein veio e nos deu novas terminologias para a gente chamar essa matéria. Mas tudo é matéria. A matéria que nós percebemos nesse mundo, e a matéria que nós só perceberemos no mundo espiritual, e a matéria que só os espíritos mais evoluídos conseguem ver no mundo espiritual, que eles descrevem normalmente como cores, ainda será matéria, porque essa nunca será inteligente. Inteligente, só nós. E mesmo quando nós não éramos individualidade, nós ainda constituímos esse princípio inteligente. Então, recapitulando, uma só causa, duas criações, uma que é o fim e outra que é o meio. O fim é o espírito, e o meio é tudo o resto é matéria. Oi, muito obrigada pela contribuição. Esse é um assunto que a gente precisa entender muito bem, e a sua contribuição foi essencial para a gente ter esse entendimento. Essa fixação, digamos assim, esse princípio já era inteligente, ele passou por todas aquelas fases, certo? Isso entende-se muito bem. Quando ele fixa na matéria, então, o espírito, ele não existe sem a matéria, da forma que a gente entende. Você só tem a experiência na matéria? Não. O espírito só tem a experiência através da matéria, né? É assim que ele se manifesta, vamos dizer assim. Sem essa forma, os três elementos, o Deus é o princípio, né?
Daí depois tem o espírito e a matéria. Então, os três juntos é uma trindade, vamos dizer assim. Hoje, como se você vem de uma outra religião, você entende a trindade de uma outra forma, mas ela, se você pensar bem, é um Pai, um Filho e um Espírito Santo, né? É o princípio, a matéria e a forma dela se manifestar. É mais ou menos isso, essa conclusão que eu posso chegar? Então, ó, vamos só fazer um parênteses que é muito importante. Os espíritos nos dizem que nós encarnados sobre o orbe terrestre, nós ainda não conseguimos perceber a matéria sem um espírito. Eles não dizem que isso não existe. Por que eles nos dizem isso? Porque mesmo quando nós desencarnarmos, nós não vamos ver os espíritos, como a gente diz. O médium diz, eu vi um espírito. Você não viu um espírito. Você viu o perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. Porque o espírito, para nós, ainda espíritos atrasados, ele é imperceptível. Nós não vamos ter oportunidade de cruzar nós, na nosso grau de evolução, nós não vamos ter oportunidade de perceber um espírito que não esteja com seu perispírito. Porque nós depuramos o nosso perispírito. Nosso perispírito, só para entender, é matéria, tá? É uma matéria, é um corpo. Nós depuramos, ele cada vez vai ficando mais etéreo, menos material. Mas nós sempre temos o perispírito. Será que algum dia nós não teremos perispírito? Os espíritos nos dizem que isso ainda não é dado saber. Nós não temos, o Eduardo falou na outra aula sobre o conhecimento do princípio das coisas. Nós não conhecemos bem o princípio e não conhecemos bem lá no mundo dos seres mais evoluídos. Mas para nós, eles dizem, é impossível vocês perceber o espírito sem a matéria. Porque ele sempre estará, pelo menos, com o perispírito. Tanto é que Kardec diz no Livro dos Espíritos que o espírito está sempre com o perispírito. A gente o percebe porque ele está vestido um corpo, que é sutil, que é etéreo, que é fluídico, que é energético. Né? Então, é nesse sentido que que a questão é citada. Nós não conseguimos perceber o espírito sem a matéria. Porque um é fim e outro é meio. Qual o sentido deles estarem separados? Mesmo quando a gente pensa no princípio, quando ele não tinha individualidade, ele já vai estar associado a alguma matéria. Por exemplo, existe um princípio inteligente que estagia no planeta Terra. Ele não é individual, então ele não está ligado intimamente a uma mesa, a uma cadeira, mas ele está aqui nesse planeta estagiando. Não sei se satisfez a resposta. Então, pela sua explicação, eu concluo que quando eu desencarnar, o que eu vou ver ainda é uma matéria do perispírito, né? Só com uma evolução muito grande, é quando a gente vai ler uma obra qualquer deles, da Joana de Ângelo, que vem um espírito naquelas salas, que eles vêm com aquela aparelhagem toda para conversar, esse já poderia ser ele. Então ele vem, né, nesses aparelhos para que todos que estão naquela sala consigam vê-lo. Antes dele se materializar dessa forma, que é fluídica, ele provavelmente já seria um espírito na sua essência, então, sem a matéria pela qual nós podemos vê-lo. É isso? Não, na verdade, nós, quando nós falamos nós, é aqui. Nós, eu estou falando desencarnados já, tá? Nós que habitamos a Terra, encarnados, desencarnados, não vamos ver um espírito sem matéria. Ele sempre vai ter que passar pelo espírito, pela matéria. Não sabemos que isso ainda. Talvez não exista, talvez sempre esteja associado à matéria. Talvez nem exista. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela colaboração, Marli. Sua pergunta foi bem importante. E agora nós vamos encerrar com uma prece. Amigo Jesus, muito obrigada por estarmos aqui mais estes momentos, buscando o estudo, buscando aprender um pouco mais de nós, dos teus ensinamentos, que nós possamos sempre buscar o conhecimento a fim de evoluirmos como espíritos que somos. Que assim seja.